Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Os estúdios da Rádio e TV SEAC ficam aqui dentro do Centro Espírita Amor e Caridade, no centro da cidade, na rua 7 de setembro, 8h30. Eu sou Theo Oliveira, estamos aqui para mais esse programa com a presença do nosso grande amigo Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Olá, nossos amigos, nossas amigas. Muita paz a todos. E hoje nós vamos falar de um assunto que vira e mexe, é questão de discussão, quem está certo, quem está errado, quem tem que dar o primeiro passo, quem tem que dar o segundo passo. Jorge, hoje vamos falar sobre o perdão. E outro dia, ouvindo uma palestra sua, você deu uma descrição sobre o perdão que eu até então desconhecia. Não sei se os nossos amigos conheciam. Eu gostaria que você falasse, Jorge, qual o significado da palavra perdão? Se formos buscar o étimo, ou seja, a raiz da palavra perdão, nós teremos que ir lá no latim e verificarmos que ela é composta por duas outras palavras. Perdonare. Para, donare, doar. Doar. Mas doar o quê? Doar a nossa benevolência, a nossa compreensão, a nossa misericórdia. Então, perdão significa a virtude de dar a alguém a nossa benevolência, a nossa indulgência. Entendi. E muitas vezes na questão do perdão, são muitas as circunstâncias que se envolvem, né, Jorge? Mas eu tenho aqui uma pergunta. É verdade que o perdão tem mesmo o poder de curar, Jorge? Theo, realmente, se nós formos analisar quem realmente deu uma intensificada na questão do perdão, é Jesus. Ele, por diversas vezes, ensinou aos apóstolos, aos discípulos, aos simpatizantes e a nós, a posteridade, que o perdão não significava tão somente um ato meramente teológico, meramente relacionado ao aspecto moral da questão. Tem uma correlação, sem dúvida alguma, para nossa paz interior, para que nós nos libertemos daquele que eventualmente nos ofendeu e está nos trazendo essas mazelas interiores, perturbações psíquicas, a revolta, às vezes o ódio. E tudo isso vai sendo, de certo modo, cientificamente comprovado, somatizado. Ou seja, o que está em nossa mente, em nosso coração, em termos de sentimento e de emoção, vai naturalmente ser transferido para as nossas células. Tá certo. E a gente perguntou aqui, né, se o perdão pode curar. A falta dele também tem o caminho inverso, Jorge? Pode provocar alguma situação que agrida o nosso organismo, a nossa parte espiritual e por aí vai? Tem pelo seguinte, Theo, porque se o perdão é perdonare, é doar algo para alguém, nós vamos doar o quê? Aquilo que nós temos, que é a indulgência para com aquele que eventualmente nos ofendeu. Então, quando nós damos o nosso perdão, nós fazemos essa doação, o que vai acontecer? Nós estamos com o coração, com a mente ali carregada, inflada de sentimentos ruins, negativos. Se nós não drenarmos aquilo, se nós não libertarmos daquilo, porque o perdão é libertação, nós vamos ficar presos a essas emoções, a esses sentimentos que nos trarão prejuízo. Deepak Chopra, um médico neurologista e neurocientista, inclusive, radicado nos Estados Unidos, um indiano radicado nos Estados Unidos, ele chegou a dizer o seguinte, que as nossas células ficam espreitando como andam as nossas emoções. Se as nossas emoções estão boas, elas vão o quê? Projetar aquilo que as nossas emoções estão, naquele momento, vivenciando, emoções positivas. As nossas células vão estar boas. Do contrário, ou seja, se as nossas emoções não estiverem boas, nossas células nessa espreitação, vai o quê? Vai refletir o que está em nossa psique. E elas sofrerão consequências em função desse nosso estado doentio. E a gente entende também, Jorge, até usando esse termo, né, da questão não tão benéfica da falta do perdão,
Dentro assim da doutrina espírita, você tem algum conhecimento de alguma coisa? Pode acontecer da pessoa estar aqui, desencarnar sem perdoar ou sem ter o perdão de alguém, e do outro lado ela ter esse reflexo, essa falta do perdão, essa falta de ter perdoado, isso atrapalha de alguma maneira também no lado espiritual? Interessante, Theo. Além do aspecto psicológico positivo do perdão, além do aspecto físico, biológico positivo do perdão, também tem a questão do aspecto espiritual positivo do perdão que você tangenciou. A exemplo, nós podemos ver aquela obra de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, em que ela narra um caso curioso, em que nas diversas reuniões mediúnicas que ela participou, certa feita ela observou que ali compareceu uma pessoa encarnada para ser tratada, sempre com uma dor, sempre se queixando de uma dor na perna. Uma dor que não passava de jeito algum. E havia essa pessoa se submetida aos diversos tipos de tratamento. Não tinha reumatismo, artrose, nada. Aí a medicina, os médicos chegaram a dizer que aquilo se tratava de um processo psicológico, uma dor psicológica. E chegou perto. Por quê? Além da questão psicológica, tinha uma questão espiritual. Em que aquela pessoa que estava ali, sentindo os reflexos dessas dores na perna, se constatou, depois a Sueli foi investigando, se constatou que ali havia o quê? Um componente espiritual, um espírito, um obsessor, que foi maltratado por essa pessoa numa existência não muito distante. E que a entidade só estava ali para ser libertada pelo perdão daquela que ali se encontrava encarnada nessa existência. Curioso, pasme. Olha só a questão psicológica, atávica que nós trazemos ainda da arrogância e do orgulho. Quando Sueli chegou para essa senhora e disse: minha amiga, descobrimos que se trata de um processo obsessivo. Deu perdão a essa pessoa que está aí junto de você. Ah, é? Ela disse, é um espírito que está me perturbando? Sim. Não, eu não vou perdoar não. E continuou com aquela dor na perna. Olha só, ela não se libertou. Perdão a libertação. O que aquela criatura ali estava, queria tão somente dela, era o perdão, era se libertar. Mas ela não libertou e ficaram numa algema, presas ainda. É como chegar aqui e falar, o remédio para você curar dor de cabeça é esse. Eu não vou tomar. Vai continuar com a dor de cabeça. Esse é o pior doente que existe. É aquele que sabe que precisa tomar o remédio, sabe onde está o remédio, mas não quer tomar e não quer fazer uso dessa medicação. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro apoio cultural. A gente volta na sequência, ainda falando com Jorge Salomão sobre o perdão no programa Despertar de hoje. A gente volta já já. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo mais uma vez Jorge Salomão. Estamos falando sobre o perdão. Jorge, eu perguntei a você sobre o fato de o perdão ter mesmo o poder de curar. E aqui eu tenho uma pergunta. O perdão, Jorge, em uma situação de perdão, a cura é para as duas partes? O perdão, ele mais vale para quem dá do que para quem recebe. Obviamente, se quem recebe também estiver propenso a entrar nesse clima de harmonia, naturalmente vai beneficiar a ambos. Mas ele beneficia mais aquele que dá. Nós sabemos, minha gente, que perdoar não é fácil, mas também não é impossível. É que nós temos vários elementos a integrar a nossa estrutura psíquica, dentre eles, por exemplo, o orgulho.
O orgulho, ele é incompatível com o perdão, porque muitas vezes o perdão vai demandar de nós o quê? Um ato de humildade. Orgulho e humildade são sentimentos que se contrapõem. Ou você tem um e não tem o outro, ou você tem o outro e não tem aquele. Não tem como ter os dois, né? Não tem como ter os dois. Então, se temos dificuldade para perdoar, é sinal de que nós precisamos trabalhar aí, talvez, o nosso orgulho. Diminuí-lo cada vez mais, para que a humildade possa se sobressair e ficar mais fácil esse processo de harmonização. Entendi. Inclusive aqui a próxima pergunta era essa, que você acabou falando sobre ela, Jorge. Por que é tão difícil perdoar as pessoas? Em praticamente quase todas as situações, porque muitas vezes a pessoa fala, desculpa, que desculpa, que não sei o quê, talvez ali na hora da raiva, depois a pessoa pode até analisar, pode até ser que faz. Mas por que o ato de perdoar é tão difícil? Claro, você pontuou aí as duas questões, que a gente não dá para ter os dois. Mas por que é tão difícil assim você perdoar uma pessoa e você fica remoendo? E além de não perdoar, remói a situação e acaba meio que piorando tudo, né? Exatamente, Theo. Aí nós temos que partir daquela orientação dada por Santo Agostinho na questão de 919 do Livro dos Espíritos, quando ele nos ensinou que nós deveríamos fazer o quê? Uma análise de nossa consciência. É o autodescobrimento. O autodescobrimento nos permite fazer uma incursão interna, a chamada viagem introspectiva, para dentro de nós e verificarmos o que há ali que gera esse obstáculo a partirmos para uma harmonização, para o perdão, enfim. Então nós só vamos saber efetivamente o porquê nós temos essa dificuldade, e até inclusive se a pessoa tem muita dificuldade para perdoar, vive sempre ressentida, sempre magoada, isso pode ter talvez origens lá na sua infância, ou talvez origens em outra existência. Em sendo nessa existência, é muito importante que a pessoa que tem essa dificuldade talvez pense na possibilidade de submeter-se a um processo de terapia. Para a pessoa poder entender o porquê que ela tem essa dificuldade. E às vezes isso vai remontar lá à nossa infância. Alguma coisa aconteceu ali que fez com que nós nos trancássemos e não saíssemos dessa crisálida e tivéssemos essa dificuldade para darmos o perdão a alguém. Não é tão simploriamente falando, que eu vou dizer para você, para os nossos telespectadores, que é o orgulho. Não vou dizer que todas as situações às quais o perdão é difícil ser dado é sempre o orgulho que é o culpado. Não necessariamente. Existem vários fatores. O orgulho é só uma vertente desses fatores aí. Entendi. E na questão, Jorge, a gente percebe que não só o fato de a pessoa ter uma religião ou ser espiritualizada não torna o ato de perdoar mais fácil. Mas dependendo o comprometimento com essa espiritualização da pessoa, ela pode já quebrar o ato de lá na frente ter que perdoar aqui no nascedouro, né? Alguma situação que já é gerada, que pode prever lá na frente, por você começar isso aqui agora, eu posso brigar com ele, depois lá eu vou ter que pedir desculpa. Então, já cortando aqui. É entendido dessa maneira também? Quanto mais espiritualizada, mais propensa a pessoa está a fugir de um possível ato futuro de ter que perdoar alguém e ter que magoar ou ter que fazer alguma situação como essa? Exatamente, Theo. Nós temos que nos lembrar quando Jesus havia dito que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A significar que religião alguma nos salva de nossas faltas, de nossas falhas. O que vai salvar mesmo é efetivamente as nossas atitudes, no sentido de nos melhorarmos. Porque de nada valerá ouvirmos os palestrantes, o padre, o pastor, ou quem quer que seja, falar sobre perdão, por exemplo, sobre mudança de comportamento, se nós estamos simplesmente ali não nos deixando envolver por aquela fala, aquilo não penetra o nosso âmago, fica só na superfície, saímos da igreja, do templo religioso ou do centro, tal qualmente havíamos chegado. Para você ver então que não é a religião que salva, são as atitudes, é o desejo que nós temos efetivamente de nos melhorarmos. Então se o pastor, o padre, o palestrante está falando sobre perdão, sobre uma determinada mensagem, e nós temos que nos conectarmos àquilo. Nos conectando e sabendo da necessidade imprescindível sob o aspecto de nossa espiritualização, porque perdão faz parte de nossa espiritualização e de nossa evolução. Quem dá perdão é uma criatura que já tem um grau de evolução, quem não dá é uma criatura que está ainda num grau de involução,
portanto, ainda num grau de imperfeição muito grande. Então tem a ver sim com o aspecto de nossa espiritualização. Então, quanto mais espiritualizados e não tão somente formalizados numa determinada religião, e sim espiritualizados, nós teremos uma propensão maior para perdoarmos, porque reconheceremos de fato que aquela mensagem penetrou nosso âmago, que entendemos a essência daquilo e temos que modificar efetivamente quem nós somos. Ô Jorge, existe assim um perdão grande ou um perdão pequeno, um perdão de 1 tonelada, um perdão de 1 quilo, ou perdoar é simplesmente perdoar e ponto? Perdão é sempre perdão. Não existe o meio perdão e o perdão pleno. Porque disse Jesus que o perdão tem que ser incondicional. Quando nós criamos condições para perdoarmos, nós não estamos efetivamente perdoando, nós estamos barganhando. E no perdão, muito bem clarificado por Jesus, não existe barganha, porque Pedro, certa feita, havia questionado o mestre: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aos meus ofensores? É 70 vezes? É 7 vezes 7? Jesus disse: não, Pedro, não é 7 vezes 7, mas é 70 vezes 7. Ou seja, sempre. E sem impor condições. Porque quando nós impomos condições para perdoarmos alguém que eventualmente quer que nós lhe demos o perdão, ele precisa estar aí desvestido dessa imposição de condições. Porque senão não vai ser perdão, e sim, repito, uma barganha. Tipo assim, eu te perdoo, mas só se tal. Então isso não existe, né? Não existe. Perdão é sempre perdão, não tem condição. E o ato de perdoar, ele é libertador, né, Jorge? Sem dúvida alguma. Desde que ele seja aquele ato de perdoar sincero e verdadeiro, né? Sincero e verdadeiro, porque há que se diferenciar, Theo, a desculpa do perdão. Desculpa é algo muito superficial, não penetra o âmago, não vai à essência da questão. O perdão já é mais aprofundado. Ele já vai mais na essência da questão do problema. Então, quando nós nos envolvemos em discórdias, em dissensões, aquilo cria o quê? Cria uma algema psíquica, emocional. Nós ficamos algemados e constantemente nos recordamos daquela pessoa sempre em tom negativo, em tom pessimista. Isso é ressentimento, e ressentimento vai degringolando a nossa saúde psíquica, e a psíquica, uma vez degringolada, vai naturalmente, igual o Dr. Deepak Chopra, citado, vai consequentemente influenciar o nosso corpo físico. Tem a chamada psiconeuroimunologia estabelecendo uma conexão estreita entre mente e corpo. Entre sistema hormonal e saúde, entre sistema endócrino e sistema psicológico, mental e emocional. Então tudo está interligado. Tudo está ligado. Então o perdão, ele é um elemento que nos desalgema a quem nós estamos ali tão atrelados, tão algemados. É a chave para abrir aquela algema do ressentimento. E a gente está chegando no final desse bloco, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já falando ainda com o Jorge, nosso último bloco, sobre o perdão. Esse perdão que muitas vezes tira o sono de muita gente. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com o Jorge Salomão, nesse tema meio complicado que é o perdão. Jorge, em um bloco anterior aí você falou sobre o fato de da pessoa ir juntando, e veio na minha cabeça o desenho de uma caixa d'água. A caixa d'água tem ali a sua boia,
mas muitas vezes quando dá a passada de nível, ela tem ali um ladrão, que é chamado de ladrão, né? Então quando passa do nível, chega ali, então ele acaba esvaziando para ela estar sempre naquele nível. Então uma pessoa que costumeiramente consegue perdoar com mais facilidade, ela consegue manter esse nível de tranquilidade como se fosse ali o ladrão da caixa d'água para manter o nível de água sem maiores problemas? Sim, Theo. É a válvula de escape. Imagine se esse ladrão estiver obstruído. O que vai acontecer? Vai transbordar, né? Vai transbordar e vai causar todo um estrago naquela casa. O mesmo acontece com as nossas emoções, que ficam represadas, mas não tem o que? Esse ladrão, essa válvula de escape, ficam ali obstruídos. Isso vai causar o quê? Problemas cardiovasculares. Os cardiologistas... e Dr. Deepak Chopra diz, certa feita, o seguinte, que nós temos que abrir o nosso coração. Olha só, uma válvula de escape. Abrir o nosso coração para o desabafo, para uma terapia, para o perdão. Porque ele diz, se você não abrir o seu coração ao perdão, o que vai acontecer? Você vai ser obrigado, talvez um dia, a abrir o seu coração, a ter o seu coração aberto para um cardiologista. Materialmente falando, né? Materialmente falando, ou seja, você vai para uma cirurgia de ponte de safena, inclusive. Porque há relatos dentro da própria medicina de pessoas que estiveram num grau de extremo ressentimento que aquilo ocasionou o quê? O infarto. Seja isquêmico, seja hemorrágico, um AVC, por exemplo, isquêmico, hemorrágico, problemas dispépticos, ou seja, relacionado à digestão, problemas intestinais. Você disse no último bloco que tem causado o problema de sono de muitas pessoas, gera insônia. E muitos outros problemas, o ressentimento. Por isso que o perdão é libertador. No primeiro bloco, você havia dito que ele tem essa importância não somente sob o aspecto teológico, mas também biológico, para conservação da nossa saúde. E você falou aí do coração. O coração é um dos órgãos, claro, todos têm a sua importância, mas o coração e o cérebro são ali órgãos essenciais. E muitas das coisas, quando a gente junta esse tipo de sujeira, de sentimento negativo, acaba afetando principalmente o coração. Então não é à toa que a gente sempre fala do coração, tem que abrir o coração, tem que estar com o coração tranquilo, né, Jorge? Para poder viver tranquilo, né? O coração foi sempre explorado, Theo, principalmente pelos nossos filósofos da antiguidade, os nossos escritores romancistas, os poetas, como sendo a sede das nossas emoções. E não deixa de ser, porque, por exemplo, se costuma dizer que quando você está chateado, você sente dor no coração. Quando acontece qualquer coisa, seu coração está quebrado, ferido, magoado, entristecido. Então, de certo modo, essa ligação entre cérebro e coração é muito estreita, é muito próxima, inclusive. Olha só a distância. A distância é pequena. De modo que as emoções que estão aqui, naturalmente vão repercutir aqui, por conta daquilo que eu falei, de um ramo da ciência da psiconeuroimunologia, que estabelece que todo o nosso sistema imunológico, endócrino, celular, neurológico, está essencialmente relacionado à nossa psique, às nossas emoções. O que acontece num vai repercutir no outro, que repercute no outro, vai repercutir naquele. Ou seja, é uma via de mão dupla, do físico para o extrafísico, ou psíquico, do psíquico para o físico. Uma via de mão dupla. Via de mão dupla. Ô Jorge, e como talvez os nossos telespectadores estão vendo a gente e falam assim, vocês falam aí de perdoar, não sei o quê, mas como perdoar? O ato de perdoar não é só a pessoa chegar e falar, me perdoa por isso. Fala, não, tá perdoado. Não é assim que funciona, né, Jorge? Vão nos perguntar como você está abordando aí. Como que eu sei que eu perdoei efetivamente? Quando você fizer menção àquela pessoa, àquela situação que tanto lhe causou transtorno psicológico, emocional, você não mais chorar. Você não mais, quando você comentar aquilo, não comentar com gesticulação, com empolgação. Não sentir raiva. Não sentir raiva, não chorar. Entendeu? Então, quando você se referir a uma determinada pessoa ou situação que você diz que já superou, que já perdoou, e já não mais diz aquele danado, aquela desgraçada e por aí vai, se você continua usando esses adjetivos, aquele danado, aquela danada, aquela maldita, aquele maldito, se você estiver usando esses adjetivos, mesmo tendo dito que perdoou, você ainda não perdoou realmente. Ainda falta alguns passos para chegar lá. Perdoar não significa esquecer. Inclusive, essa era a próxima pergunta. Perdoar é esquecer o ato que gerou a situação, Jorge? Não é esquecer. Porque quando nós esquecemos, Theo,
significa que nós não vivemos aquele momento. E nós registramos fatalmente. Sócrates diz, certa feita, Sócrates, o filósofo, ele diz certa feita que viver é sentir. Você vai sentir amor, vai sentir prazer, vai sentir rancor, vai sentir raiva, ressentimento. Então nós vamos sentir, isso vai fazer parte de nós. Agora, o problema não é sentir, o problema é você cultivar, é manter aquele sentimento. E o perdão vem exatamente para isso, para te libertar daquele cultivo que não pode ser mantido sob pena de ocasionar danos físicos e psicológicos. Entendi. Então, perdoar não quer dizer esquecer. Nós sempre vamos nos lembrar, mas o importante é que não nos lembremos com aquela emotividade desequilibrada, como por exemplo, poxa, o Theo pisou na bola comigo, e aí, quando eu vejo você, eu vou me lembrar, mas quando eu me lembrar, eu já não vou mais sentir aquelas pulsações, aquela taquicardia, aquela sudorese, aquela raiva, aquela vontade, aí que vontade de esganar o Theo. Se eu estiver com essa vontade ainda, é porque eu não perdoei, eu não venci ainda. E a gente está chegando ao final do nosso programa e a última pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Jorge. Como praticar o ato de não ter que perdoar? Certa feita perguntaram para Mahatma Gandhi, o senhor já perdoou alguém? E ele respondeu, nunca. Mas como assim? O senhor que fala tanto do perdão, iluminado, tanto do amor, né? iluminado, tal, etc. Aí ele disse, muito tranquilamente, meu amigo, é que eu nunca tive necessidade ou motivos para perdoar alguém porque eu nunca me senti ofendido. Então ele criou o quê? Um espírito superior evoluído como era o Mahatma Gandhi. Ele criou o quê? Ele criou uma blindagem para que não se sentisse ofendido com quaisquer situações do cotidiano. Nós temos que nos policiar muito, Theo, porque às vezes estamos, principalmente nesses meios aí sociais, das mídias sociais, ali existe um verdadeiro tribunal e as pessoas estão muito assim, sensíveis. E qualquer palavrinha que você coloca, às vezes, ali não muito bem. Esqueceu uma vírgula. Esqueceu uma vírgula. Infelizmente, você coloca alguma palavrinha que parece que não caiu muito bem, vai dar aí margem a muita interpretação. Tem pessoas que já estão ali armadas até os dentes e já vem e detona. Aí pronto, aí já é o quê? Uma relação de conflito que vai gerar naturalmente brigas, dissensões, desavenças. E aí alguém vai ter que perdoar, alguém vai ter que ceder. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia nós estamos aí muito armados. Então nós temos que nos desarmar um pouco. Como Gandhi, o senhor nunca perdoou? Não, nunca perdoei. Como o senhor nunca perdoou? O senhor fala tanto de perdão? Porque nunca me senti ofendido a ponto de ter necessidade de perdoar. Tá certo. Então é nós nos desarmarmos a ponto de não estarmos tão assim fragilizados, tão sensíveis a essas eventuais críticas ou situações do cotidiano. Tá certo. Chegamos ao final de mais um programa Despertar, falando aqui com Jorge Salomão sobre o perdão. Jorge, obrigado e até a próxima. Obrigado você, Theo, e a todos os nossos telespectadores que nos deram carinho da sua audiência. Muito obrigado. A semana que vem estaremos de volta com mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá.